Boa noite a todos. Agradecemos aos que nos acompanham através da transmissão ao vivo pela Web Rádio, Web TV, Folha Regional. Daremos início à 16ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 26 de outubro de 2015. Solicito ao segundo secretário que verifique as presenças dos senhores vereadores em chamada individual. Vereador Osmar Esposo. Presente. Vereadora Clídia Aparecida Alessio Camacho. Presente. Vereador Almir José de Souza. Presente. Vereadora Priscila Lima dos Santos Palomares. Presente. Vereador Sidney Gassola. Presente. Vereador Sócio Alberto Costa. Presente. Vereador Roberto Guidini. Presente. Vereador José Caravito Oliveira. Presente. Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus, iniciando o nosso trabalho nessa Casa de Leis, onde ouviremos nesse momento uma leitura de um trecho bíblico feita pelo vereador José Ricardo. Boa noite a todos. Senhor presidente, amigos e demais vereadores e vereadoras. O versículo da palavra do Senhor está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33 e 34. Assim diz a palavra do Senhor: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém. Vamos nesse momento orar para nós. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Passaremos agora à execução do hino nacional brasileiro.
Nesse momento, procederemos à solenidade de posse da senhora Vanilde Aparecida Clebaldi, no cargo de vereadora do município de Flórida Paulista, em decorrência de licença por moléstia do senhor Marcos Antônio Batista. Solicito ao vereador Sócrates que efetue a leitura da convocação da suplente pela coligação que o Partido do Movimento Democrático Brasileiro integrou nas eleições de 2012. Convido. Flórida Paulista, 19 de outubro de 2015. Ofício número 132/15. Prezado senhor, pelo presidente, faço a informação prestada pelo cartório eleitoral da 157, Zona Eleitoral Argentina SP, convocamos Vossa Senhoria para ocupar a vaga do Partido do Movimento Democrático Brasileiro na Câmara Municipal de Flórida Paulista, em decorrência de licença médica do vereador Marcos Antônio Batista, no período da posse até o dia 1º e 1 de dezembro próximo futuro. Convoco também para participar da reunião ordinária realizar-se no dia 26 de outubro, às 20 horas na sede da Câmara Municipal. Cito a Avenida Presidente Vargas, número 880, ocasião que acontecerá a sua posse como vereador. Deverá Vossa Senhoria providenciar a declaração de bens a ser apresentada no ato da posse, nos termos do artigo 13 da Lei 8429/1992. Sem mais, renovamos o protesto de estima e de consideração. Atenciosamente, Sidney Gazola, presidente da Câmara, a Sua Senhoria, a senhora Vanilde Aparecida Clebaldi, título eleitoral 543977801, dígito 24. Convido os vereadores Almir José de Souza e o Elton Guidino para que acompanharem a senhora Vanilde Aparecida Clebaldi até a frente da mesa, e peço que fiquem de pé diante da mesa. Solicito a senhora Vanilde Aparecida Clebaldi para que preste o compromisso dizendo: prometo desempenhar fielmente o meu mandato, promovendo o bem geral do município dentro das normas constitucionais. Peço que dirija-se até a mesa e assine o livro de posse. Com esse procedimento, empossada no cargo de vereadora do município de Flórida Paulista para o período de 26 de outubro de 2015 a 1 de dezembro de 2015. Convido a senhora Vanilde Aparecida Clebaldi para que tome assento à mesa. Senhoras e senhores, a palavra está livre à vereadora, se dela quiser fazer uso. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Excelência Presidente da Câmara, senhor Sidney Gazola. Boa noite, nobres edis. É com enorme satisfação que estou assumindo provisoriamente o cargo de vereadora nesta casa, em virtude do afastamento do colega Marquinhos. Sinto bem honrada em poder contribuir mais com nossa cidade, onde nasci,
criei minha família e exerço a minha profissão há 30 anos na Prefeitura. Agradeço o apoio da minha família, em especial aos meus pais aqui presentes, seu Concir e Dona Guilmar Tripaldi. Estou aqui para colaborar com o nosso município. Não medirei esforços para que consiga servir aos cidadãos da melhor maneira possível. Conto com o apoio dos nobres colegas, com mais tempo de liderança, para obter êxito nessa empreitada. Meu muito obrigado. Procederemos agora. Em pauta, temos a ata da 15ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Não havendo impugnação, foi considerada aprovada independentemente de votação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios e outros documentos encaminhados e recebidos por essa Casa de Leis. Ofício número 122 dessa Casa, solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre o processo do Tribunal de Contas. Ofício número 123 desta Casa, encaminhando ao Prefeito Municipal cópia das indicações número 97 e 98 do vereador Sócrates Adalberto da Costa. Ofício número 124 desta Casa, encaminhando ao Prefeito Municipal cópia da indicação número 99 da vereadora Neide Aparecida Alessio Camacho. Ofício número 125 desta Casa, encaminhando ao Prefeito Municipal cópia dos requerimentos número 107 a 109 do vereador Sidney Gazola. Ofício número 126 desta Casa, encaminhando ao Prefeito Municipal cópia do requerimento número 106 do vereador Sidney Gazola. Ofício número 127 desta Casa, encaminhando ao deputado Alex Manente cópia do requerimento número 110 da vereadora Priscila Lima dos Santos Palomares. Ofício número 128 desta Casa, encaminhando ao deputado Paulo Pereira cópia do requerimento número 111 da vereadora Priscila Lima dos Santos Palomares. Ofício número 129 desta Casa, encaminhando ao deputado Arnaldo Faria de Sá cópia do requerimento número 114 do vereador Wellington Medina. Ofício número 130 desta Casa, encaminhando ao deputado Alexandre Pereira cópia do requerimento número 102 da vereadora Priscila Lima dos Santos Palomares. Ofício número 131 desta Casa, encaminhando ao deputado Davi Zaia cópia do requerimento número 113 da vereadora Priscila Lima dos Santos Palomares. Ofício número 319/2015. E um senhor. Em resposta ao ofício número 126/2015, do dia 14 de outubro de 2015, informe que o agendamento de consulta nas unidades básicas de saúde do município tem sido feito por meio de telefone nas seguintes situações: pessoas idosas com 60 anos ou mais, criança com até 1 ano, portadores de necessidades especiais, moradores da zona rural do município. No caso de mulheres em estado gestacional, as que já são acompanhadas pelo médico, ao sair da consulta já tem a data da próxima consulta agendada. Quando a gestante ainda não está inclusa em acompanhamento, a agente comunitária de saúde responsável por sua microárea elabora, juntamente com o profissional responsável, o agendamento da primeira consulta pré-natal. Na oportunidade, apresentamos a Vossa Excelência protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Oneide Rodrigues da Silva, secretário municipal de saúde, e o senhor Sidney Gazola, presidente da Câmara Municipal. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal da cidade de Flórida Paulista, Celso Novo, brasileiro, casado, agricultor, portador de RG 17.692.715, SSP São Paulo, residente domiciliado na chácara Nossa Senhora Aparecida, bairro Santa Lina, na cidade de Flórida Paulista, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria por si e através de seu advogado subscrito, documento de mandato
do anexo, expor o que segue. Requer cópia de todo o processo legislativo, incluindo projeto de lei, autógrafo, pareceres das comissões permanentes do Poder Legislativo que gerou a aprovação da Lei nº 010 de 28 de abril de 2015, incluindo as atas das sessões onde houve aprovação definitiva da reforma da lei. Termos em que pede deferimento, Flórida Paulista, 23 de outubro de 2015, Celso Novo, requerente. Leandro Fernandes de Carvalho, advogado. Ofício número 189/2015, assunto, requerimento número 097/2015, Flórida Paulista, 24 de setembro de 2015, senhor presidente. Pelo presente, em atenção ao requerimento número 097/2015, de autoria do vereador Sidney Gazola, levamos ao conhecimento desta Casa de Leis que a administração municipal renovou por mais um ano o contrato firmado com a empresa terceirizada responsável pela limpeza pública. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os dignos pares nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Max Cleibson, Dr. Prefeito Municipal. A Sua Excelência, Sidney Gazola, digníssimo Presidente da Câmara Municipal. Ofício número 206/2015. Assunto. Requerimento número 103/2015. Flórida Paulista, 20 de outubro de 2015. Senhor Presidente. Pelo presente, a atenção ao requerimento número 103/2015, de autoria do vereador Sidney Gazola, levamos ao conhecimento desta Casa de Leis que essa administração municipal já se manifestou sobre o assunto, através do deputado estadual Mauro Bragato, cuja resposta segue em anexo. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os dignos pares nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Max Cleibson, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, Sidney Gazola, digníssimo Presidente da Câmara Municipal. Ofício número 203/2015. Assunto. Requerimento número 101/2015. Flórida Paulista, 20 de outubro de 2015. Senhor Presidente. Pelo presente, atenção ao requerimento número 101/2015, de autoria do vereador José Ricardo David Oliveira, levamos ao conhecimento desta Casa de Leis que a reforma do Centro de Saúde Dr. Antônio Jean Cruz encontra-se em fase final, com inauguração prevista para este mês de outubro. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os dignos pares nosso protesto elevado a estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Max Cleibson, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, Sr. Sidney Gazola, Vice-Presidente da Câmara Municipal. Ofício número 202/2015. Assunto. Requerimento número 100/2015. Flórida Paulista, 20 de outubro de 2015. Senhor Presidente. Pelo presente, atenção ao requerimento número 100/2015, de autoria do vereador José Ricardo David Oliveira, levamos ao conhecimento desta Casa de Leis que o programa Cidade Digital está aguardando a vinda do pessoal técnico para a devida instalação do equipamento que já se encontra nesta prefeitura. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os dignos pares nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Max Cleibson, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, Sr. Sidney Gazola, digníssimo Presidente da Câmara Municipal. Ofício número 201/2015. Assunto. Requerimento número 099/2015. Flórida Paulista, 20 de outubro de 2015. Senhor Presidente. Pelo presente, em atenção ao requerimento número 099/2015, de autoria do vereador José Ricardo David Oliveira, levamos ao conhecimento dessa Casa de Leis que já oficiamos a deputada estadual Marta Costa, conforme o cofre em anexo. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os dignos pares nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Max Cleibson, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, Sr. Sidney Gazola, Vice-Presidente da Câmara Municipal. Ofício número 210/2015. Assunto. Solicitação de certidão de presença. Flórida Paulista, 23 de outubro de 2015. Senhor Presidente, pelo presente, vimos solicitar a especial atenção de Vossa Excelência no sentido de fornecer para a nossa administração certidão de presença do vereador Sócrates Alberto da Costa na sessão de 5 de outubro de 2015. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os dignos pares nosso protesto de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente, Dr. Max Filipson, prefeito municipal. A sua excelência, o senhor Sidney Gasoli, vice-presidente municipal. Procederemos nesse momento à leitura das indicações. Indicação número 100/15. Indico nos termos regimentais, excelentíssimo senhor prefeito municipal, que envie esforço objetivando alugar ou adquirir imóvel no município de Barreiros, São Paulo, com infraestrutura necessária para o fim de abrigar os munícipes que vão realizar tratamento médico naquela cidade. Sala das Sessões, 26 de outubro de 2015, Almir José de Souza. Indicação número 101/15. Indico nos termos regimentais, excelentíssimo senhor prefeito municipal, que evite esforços objetivando transformar o Centro de Saúde Dr. Antônio Jean Curso em um ambulatório médico especialista municipal, AMER, ou seja, o atendimento clínico primário continuaria a ser efetuado nas estratégias de saúde da família e no AMER funcionaria os atendimentos das especialidades, a exemplo de ortopedia, cardiologia, neurologia, dermatologia, endocrinologia, vascular e outros. Sala das Sessões, 26 de outubro de 2015, Priscila Lima dos Santos Palomares. Justificativa. Sabemos que o município encontra-se com 3 ESF em funcionamento, com expectativa de construção de mais 2. A cidade está coberta pelo que indica a Organização Mundial da Saúde. No entanto, a necessidade atual de atendimento ao serviço do clínico especializado, do AME, solucionaria este problema da nossa população. Indicação número 102. Indica nos seus regimentais, excelentíssimo senhor prefeito municipal, que determina o setor competente para proceder à troca da lona do toldo do estacionamento no ponto de táxi, que funciona próximo à estação rodoviária, bem como efetua a manutenção das dependências desta área. Haja vista que o fogo do PVC está caindo no banheiro masculino, existe um vaso entupido e vazamento nas instalações hidráulicas. Sala das Sessões, 26 de outubro de 2015, meio para a cidade de Camacho. Indicação número 103/15. Indique nos termos regimentais, excelentíssimo senhor prefeito municipal, que evite esforços para implementar a metodologia adotada pelo município de Monte Castelo na área educacional, haja vista que foi classificado nesta quarta-feira como o 9º melhor lugar cidade do país no índice de oportunidades da educação brasileira, INEP. Referido município foi colocado como o primeiro na região administrativa de Presidente Prudente e o terceiro no estado de São Paulo. O INEP indica quanto cada cidade contribui para o sucesso educacional dos indivíduos da cidade e investiga quem oferece as melhores oportunidades de educação para as suas crianças e docentes. O índice foi divulgado pelo Instituto Centro de Liderança e notificado no G1 e jornal hoje na TV Globo, merecendo os parabéns do município. Sala das Sessões, 26 de outubro de 2015, desde a Aparecida Lécio Camacho. Indicação número 104/15. Indique nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que evite esforços objetivando determinar que os próximos concursos ou processos seletivos públicos a serem promovidos pela Municipalidade Fluminense sejam realizados pela Fundação Unesco, Sala das Sessões, 26 de outubro, Sócrates Adalberto da Costa, Nery Presidente Camacho, Sidney Gazola, Wellington Medini, Vânia, José Ricardo Emílio Oliveira. As indicações serão encaminhadas ao chefe do Executivo para as devidas providências. Procederemos agora a leitura dos requerimentos. Requerimento número 115/15. Requer nos termos regimentais ser oficial ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para reiterar os pedidos de informações constantes dos requerimentos números 27, 48, 49, 67, 69, 83, 91, 92 e 93, podendo dito material ser inserido em mídia digital. Sala das Sessões, dia 26 de outubro de 2015, Sócrates Adalberto da Costa. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Será encaminhado à autoridade competente. Requerimento número 116/15.
requer nos termos regimentais, seja oficial do Departamento de Estrada de Rodagem de Presidente Prudente, DR. 12. Para que coloque placas indicativas na SP 294, nas proximidades do trevo da cidade de Flora Paulista, do acesso ao distrito do HPI. Sala das sessões, dia 26 de outubro de 2015, Almir José de Souza. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Será encaminhado à autoridade competente. Requerimento de 117/15. Requer nos termos regimentais, após ouvir o douto plenário, quais foram os procedimentos adotados para efetuar o tapamento dos buracos existentes no leito carroçal da estrada vicinal FLP do Val Luiz Goiânia, nesse município, pois as crateras estão aumentando e propiciam a ocorrência de acidentes. Sala das sessões, dia 26 de outubro de 2015, Almir José de Souza. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Será encaminhado à autoridade competente. Requerimento do 118/15. Requer nos termos regimentais, depois de ouvir o douto plenário, que o senhor prefeito municipal de Flora Paulista informe a esta Casa de Leis as seguintes informações abaixo. Primeiro, relação de todos os estagiários da Prefeitura mediante convênio com o CIE. Segundo, qual a área de atuação? Terceiro, quais os profissionais responsáveis e qual a área que estão acompanhando? Sala das sessões, dia 26 de outubro de 2015, Sócrates Adalberto da Costa, vereador. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Será encaminhado à autoridade competente. Requerimento 119/15. Requer nos termos regimentais, depois de ouvir o douto plenário, que o senhor prefeito municipal de Flora Paulista informe a esta Casa de Leis as seguintes informações abaixo. Primeiro, qual o motivo da obra do Centro Olímpico está paralisada? Segundo, qual a previsão da retomada da mesma? Justificativa. A presente obra se encontra paralisada já há algum tempo, e isso tem gerado reclamações por parte dos moradores vizinhos, pois as piscinas estão cheias de água parada, gerando vários e animais peçonhentos. Até o mesmo já foi feita a parte de tubulação e reboco do muro. Com o dinheiro da contrapartida da Prefeitura, é necessário manter sempre o local limpo e fechado, para evitar possíveis acidentes, pois muitas crianças entram no local para brincar, pois está tudo aberto. Sala das sessões, dia 26 de outubro de 2015, Sócrates Adalberto da Costa, vereador. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Será encaminhado à autoridade competente. Requerimento número 120/15. Requer nos termos regimentais, depois de ouvir o douto plenário, que o senhor prefeito municipal de Flora Paulista informe a esta Casa de Leis as seguintes informações abaixo. Primeiro, qual o motivo que a Prefeitura Municipal não tem depositado a Previdência, INSS, dos funcionários? Segundo, cópia dos bolerites de todos os funcionários públicos dos últimos 4 meses de 2015. Terceiro, se foi feito desconto dos funcionários, Previdência e INSS nos últimos 4 meses de 2015. Quarto, qual a previsão de regularização da dívida com a Previdência e qual é o valor atual da dívida? Sala das sessões, dia 26 de outubro de 2015, Sócrates Adalberto da Costa, vereador. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Será encaminhado à autoridade competente. Requerimento 121/15. Requer nos termos regimentais, após ouvir do outro plenário, que seja oficiado ao responsável legal da Associação Arco-Íris de Assistência Social de Flora Paulista, para que forneça no prazo de 15 dias cópia integral do procedimento de processo seletivo decorrente do edital número 01/15. Sala das sessões, dia 26 de outubro de 2015, Sócrates Adalberto da Costa, vereador. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão.
Aprovado. Será encaminhado à autoridade competente. Requerimento 123/15. Requer nos termos regimentais, após o fim do plenário, com o apoiamento dos demais vereadores que se subscrevem, seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, para que reveja a decisão de fechar o posto de atendimento fiscal desse município e demais da região. O posto de atendimento fiscal floridense funciona junto às instalações da Prefeitura Municipal e não causa gasto para sua manutenção. Salienta-se, outro sim, que tem prestado bons e úteis serviços a contribuintes relacionados ao imposto sobre operação relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comissão ICMS, imposto sobre propriedade de veículos automotores, IPVA, imposto de transmissão, causa, morte e doação, ITCMD, restituição do ICMS, IPVA e demais taxas, nota fiscal paulista, isenções de ICMS e IPVA e vários outros. O fechamento desse posto de atendimento vão nos contramão do desenvolvimento regional, pois retira do cidadão uma repartição pública importante e relevante, obrigando-os a se locomoverem mais longe para resolverem seus problemas, causando-lhes transtorno e despesas. Pelos motivos expostos e salutar, seja revista tal decisão que revogamos, seja atendido com fixo exclusivo para beneficiar a população que vive tempos muito diferentes e difíceis. Sala das sessões dia 26 de outubro de 2015, Sidney Gazola, Wellington Guidini, Neide Aparecida Alessio Camacho, Vanilde Crepaldi, Priscila Lima dos Santos Palomares e Ricardo David Oliveira, vereador. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Será encaminhado à autoridade competente. Procederemos agora à leitura do ofício número 214/15 da Prefeitura Municipal, que encaminha o projeto de lei número 24, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, PREFIS. Ofício número 214/15. Assunto: encaminha projeto de lei de urgência fora da Paulista, 23 de outubro de 2015. Senhor Presidente, pelo presente estamos encaminhando esta Igreja da Câmara Municipal o incluso projeto de lei número 24 de 23 de outubro de 2015, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do FIS 2015, no município de Florida Paulista, Estado de São Paulo, e da outras providências. E para tanto solicitamos a Vossa Excelência de os pares que o mesmo seja apreciado e aprovado em regime de urgência, nos termos do artigo 43 da Lei Orgânica do município de Florida Paulista. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência de os pares nossos protestos de elevada estima e estima consideração, atenciosamente nas revisão do Tornax, prefeito municipal. A Sua Excelência, Sr. Sidney Gazola. Mensagem. Senhor Presidente, temos a honra de submeter para a deliberação e apreciação desta Igreja Câmara de Lei, Casa de Leis, mensagem e projeto de lei que institui REFIS Florida Paulista 2015. A medida tem por finalidade propiciar e incentivar a população de Florida Paulista a regularização dos tributos perante a municipalidade até o exercício de 2014, bem como viabilizar e aumentar o incremento da receita tributária do município. Com a presente proposta, buscamos atender as determinações da lei de responsabilidade fiscal e, paralelamente, dar ao contribuinte que possui débitos em atraso com a Fazenda Municipal a possibilidade de regularizar sua situação com o fisco, como já asseverado através da adoção de regime especial de parcelamento, com redução de multas e juros incidentes sobre os valores lançados. Cabe lembrar que o presente refis tem um prazo de validade determinado até 20 de dezembro de 2015, dando a oportunidade para honrar com seus compromissos tributários e também fazer parte social em razão da crise financeira que afeta todo o país, em razão do que se explanou em como das razões expostas e buscando gerir com asperidade os recursos confiscados, confiados ao poder público
e dando atendimento à lei de responsabilidade fiscal, encaminhamos com um pedido de tramitação em regime de urgência urgentíssima da Lei Orgânica Municipal em atendimento ao artigo 23, inciso 6 da Lei 051 de 15 de dezembro de 2015, que estabeleceu diretrizes do corrente de exercício financeiro. Em razão, faço exposto na certeza de contar com o apoio de Vossa Excelência na aprovação da inclusa propositura. Aproveito o ensejo para renovar os protestos de estima e consideração, subscrevendo-nos atenciosamente Márcio Terizão, prefeito municipal. Projeto de lei número 24, 23 de outubro de 2015, institui o Programa de Recuperação Fiscal e FIS no município de Flórida Paulista, Estado de São Paulo, e dá outras providências. Márcio Terizão, prefeito do município de Flórida Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que são conferidas por lei, decreta. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal no município de Flórida Paulista, FIS, /2015, destinado a promover a regularização de créditos do município relativos a impostos, taxas e contribuições de melhoria ocorridos até 31 de dezembro de 2014, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados a ou ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não. Artigo 2º. O ingresso nos refis de Flórida 2015 possibilitará regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos fiscais, que se refere ao artigo 1, na forma definida na tabela abaixo. Percentual de desconto, forma de pagamento à vista, 100%, multa 100%, juros 100%, multa 100%, em 6 parcelas 95%, em 24 parcelas 90%, em 36 parcelas 34, 70%, em 48 parcelas 30%, em 60 parcelas 10%. O valor mínimo para a parcela será de R$50 para a pessoa física e R$100 para a pessoa jurídica. Segundo, os contribuintes com débitos tributários já parcelados em refis anteriormente poderão aderir ao refis Flórida Paulista 2015, deduzindo-se no número máximo fixado no capítulo deste artigo, o número de parcelas vencidas até a data de adesão. Terceiro, tratando-se de débitos tributários inscritos em dívida ativa, objeto de ação executiva, a pedido de parcelamento, deverá ser instruído com comprovante de pagamento das custas judiciais, suspendendo-se a execução até a quitação do parcelamento. 4. A primeira parcela deverá ser paga no ato do parcelamento. 5. A opção do refis Flórida Paulista 2015 importa na manutenção dos graves decorrentes de medida cautelar fiscal e das garantias prestadas nas ações de execução fiscal. Artigo 3º. A adesão ao refis Flórida Paulista 2015 implica, inciso 1º, na confissão irrevogável e irretratável dos débitos fiscais. 2. Na expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como desistência dos já interpostos relativamente à matéria cujo respectivo débito queira parcelar. 4. Na ciência acerca dos executivos fiscais dos respectivos valores nas hipóteses de ações de execução fiscal pendentes. 5. Aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas. 6. No compromisso de recolhimento de todos os respectivos tributos do exercício corrente. 7. Não atraso no pagamento de parcelas de refis de exercícios anteriores. Artigo 4. O requerimento de adesão deverá ser apresentado, parágrafo 1º, através do formulário próprio, parágrafo 2º, distinto para cada tributo, com discriminação dos respectivos valores e números de ações executivas quando existentes, assinando pelo devedor ou representante legal com poderes especiais e instruído com: A. Comprovante de pagamento das custas judiciais honorárias no caso de execução fiscal. B. Cópia do contrato social ou estatuto, com respectivas alterações que permitam identificar os responsáveis pela gestão da empresa. C. Instrumento de mandato. Parágrafo único. Contribuinte que possuir ação judicial em curso na qual requer restabelecimento de sua opção ou sua reinclusão em outros parcelamentos, deverá, como condição para valer-se das prerrogativas da lei, desistir da respectiva ação judicial ou administrativa e renunciar a qualquer alegação de direito sobre a qual se afunda a referida ação, protocolando o requerimento de extinção do processo com resolução do mérito
nos termos do Código de Processo Civil vigente no ato da adesão do parcelamento do edifício, deverá compor o pagamento das custas judiciais de processo em andamento para a suspensão do mesmo até o encerramento do novo parcelamento realizado. E, artigo 5º, constitui a causa para a execução do contribuinte do edifício para o Paulista 2015 com a consequente revogação do parcelamento. Primeiro, o atraso no pagamento de duas parcelas consecutivas, ou 4 parcelas alternadas, relativas aos tributos abrangentes pelo Programa de Recuperação Fiscal. 2. O descumprimento dos termos da presente lei ou de qualquer intimação de notificação efetuada no interesse de seu cumprimento. 3. A decretação da falência do sujeito passivo quanto pessoa jurídica. 4. A cisão, fusão, incorporação ou transformação da pessoa jurídica, exceto se a sociedade ou incorporada permanecerem estabelecidas no município e assumir a responsabilidade solidária pelo nome do edifício. 5. A prática de qualquer ato ou procedimento tendente a omitir informações, a dirimir, subtrair receita do contribuinte optante. Artigo 6º. O parágrafo para a adesão do edifício Glória Paulista, que insere-se no dia 31 de 2015. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, passo municipal 500 errado, aos 23 dias do mês de outubro do ano 2015. Máxima revisão, prefeito municipal. O projeto será encaminhado à assessoria jurídica. Logo após ficará em pauta e depois será encaminhado às comissões competentes para a emissão do parecer. Faremos a leitura da moção número 01/2015, repudiando as medidas de ajuste fiscal proposto pelo Governo Federal. Moção número 1/2015. Considerando o valoroso serviço prestado pelas instituições de ensino que compõem o sistema, dentre os quais podemos citar SENAI, SESI, SESC, SEBRAE e SENAC. Considerando a existência de poucas instituições no Brasil, como o SESI, o SENAI, sinônimos de excelência em educação, se equiparando aos melhores e mais desenvolvidos sistemas educacionais do mundo. Considerando que, no último dia 14 de setembro de 2015, o governo federal lançou medidas de ajuste fiscal que, além da criação de novos tributos, prevê ainda a redução de 30% nas verbas destinadas ao sistema. Considerando que tais medidas causaram revolta e insatisfação na população de todo o país, tendo em vista que as instituições supracitadas têm um papel significativo na vida de milhões de jovens e adultos, agindo como transformadoras sociais através da capacitação técnica e profissional. Requeiro à mesa, ouvido no plenário os termos regimentais que receba a presente propositura para dar conhecimento da presente moção, em que se repudia as medidas do ajuste fiscal proposto pelo governo federal, que prevê a diminuição de 30% da receita destinada ao sistema de educação e formação profissional. Flórida Paulista, em 26 de outubro de 2015. Neide Aparecida Leste Camacho e Sortes Adalberto da Costa. Faremos a leitura do projeto do decreto legislativo número 08, que dispõe sobre concessão de título honorífico. Projeto de decreto legislativo número 8, de 26 de outubro de 2015, dispõe sobre concessão de título honorífico. A Câmara Municipal de Flórida Paulista, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, decreta. Artigo 1º. Fica concedido ao senhor Laércio Aparecido Palomares, RG 26.295.953, dígito 4, o título honorífico de cidadão benemérito de Flórida Paulista.
Artigo 2º. A entrega do título será feita oportunamente em data previamente marcada. Artigo 3º. As despesas de que se trata essa proposição será coberta com recursos próprios consignados no orçamento. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, 26 de outubro de 2015, Wellington Medina, Sócrates. O projeto será encaminhado à assessoria jurídica, logo após ficará em pauta e depois será encaminhado às comissões competentes para a emissão de parecer. Senhoras e senhores vereadores, a reunião extraordinária para a votação dos projetos será dia 30/10 às 8 horas da manhã. Esgotada a matéria desta fase, deixamos a palavra livre para quem quiser fazer uso também. Com a palavra o vereador Sócrates Adalberto da Costa. Boa noite a todos. Senhor presidente, em nome de Vossa Assessoria, eu cumprimento os demais vereadores e vereadoras. E hoje, com grande alegria, nós recebemos mais uma mulher para o trabalho desta casa. Eu queria aqui parabenizá-la, Vânia, conhecida como Vânia Dentista, gentilmente a gente fala. Dizer a você assim, que o trabalho é duro, o compromisso é difícil, mas se Deus concedeu essa oportunidade a você, foi porque estava nos planos dele. Então, da mesma forma, eu peço que Deus te ilumine nas suas decisões, te abençoe nas suas decisões, que você possa sempre colocar à frente o interesse do bem comum da nossa população, que nós estamos aqui para servi-los da melhor maneira possível, da melhor maneira que conseguimos atendê-los. Então, desde já eu te parabenizo pela posse, te desejo sorte nesta nova etapa, nesta nova caminhada. Eu queria também parabenizar a comitiva Cardoso pela iniciativa em prol da Santa Casa de Florida Paulista, nesse último final de semana que teve a cavalgada, e todas as instituições que estiverem envolvidas com a cavalgada. Não vou citar nome para não cometer erros, porque foram muitas pessoas envolvidas no evento. Então eu queria parabenizar em nome da comitiva todas as pessoas que se uniram em prol do único objetivo, que é a cavalgada em prol da Santa Casa, a arrecadação dos recursos financeiros. Todos nós sabemos a dificuldade que a nossa Santa Casa está enfrentando, então devemos nos unir em prol de uma causa única. Eu queria comentar em relação à indicação número 104, que eu fiz hoje, e os demais vereadores que fizeram o acompanhamento, pedindo a contratação da Unesp para a realização do concurso público da Prefeitura Municipal. No último final de semana, surgiu-se alguns comentários sobre, até então, a realização do concurso público, processo seletivo, realizado pela Associação Arco-Íris, a entidade de Florida Paulista. Muitas dúvidas se geraram em relação à classificação de algumas pessoas que realizaram esse concurso. Porém, um erro, não sei se foi um erro técnico, mas através do requerimento feito na data de hoje, vamos levantar se houve algo ou não, porque o que mais nos incomoda aí fora é a questão da população que está cobrando. Pessoas que classificaram embaixo querem questionar se é legítimo, se há irregularidade no concurso, se houve fraude, se não houve. Então esses questionamentos nós vamos tirar após a apreciação dos documentos enviados a esta Casa de Lei. É o que farei após a chegada desses documentos aqui, onde uma das classificadas ficou em segundo e ao mesmo tempo embaixo está desclassificada. Então, logo após algum tempo, esse site retirou essa classificação e
postou outro. Então, até então, algumas pessoas estão me questionando qual tal situação ficará esse processo seletivo. Então, na dúvida da idoneidade ou não da empresa que realizou, nós só vamos ter certeza mediante as comprovações dos fatos e documentação em mãos. Mas pode ter certeza, as pessoas que realizaram o concurso do processo seletivo, que se houve algum tipo de fraude ou alguma movimentação nesse sentido, os responsáveis serão punidos. Queria também relatar uma das minhas maior preocupação, não só minha, mas dos demais vereadores que vêm chegando aí para nós, que é em relação à Previdência, o INSS, que vem sendo descontado dos funcionários e não está sendo recolhido na Previdência. Isso me preocupa muito. Eu estou falando aqui como vereador hoje, mas eu quero relatar minha indignação ao quanto funcionário da entidade, da Prefeitura, em relação ao professor. Porque eu queria, se isso não está acontecendo, o pagamento, como ficaria se o funcionário se machucar ou vier sofrer um acidente após os 15 dias? Quem vai se responsabilizar pelos danos físicos ou custear as despesas que ele vem a ter de saúde após? Se tem algum documento que comprova, que dá garantia disso, eu gostaria de ter em mãos, porque todos os funcionários, a grande maioria, há uma pressão lá fora já em relação a isso. No momento nós não temos documento nenhum, só se houve comentários. Vamos aguardar a chegada desses documentos, que até então só se ouve falar que o prefeito pedirá o parcelamento dessa dívida. Beira hoje quase R$1 milhão. Aí eu pediria, será que se nós parcelarmos essa dívida, a prefeitura vai ter estrutura para pagar a parcela mais os vencimentos atuais da folha de pagamento? Não sei. Mas se eu falar em 5 anos, em 60 meses, 70 meses, eu vou falar como funcionário, como você diz aqui. A minha posição, eu parcelo uma dívida dentro do prazo que o chefe do executivo tem para terminar o mandato dele, que é de 13 meses. Dentro desse prazo, eu apoio. Porque, de que maneira, vamos parcelar em 60 meses ou 5 anos uma dívida que foi adquirida na administração atual, nós vamos repassar para uma possível administração futura? Então eu diria, e a responsabilidade do chefe do executivo? Está onde? Eu gostaria de saber aonde que foi aplicado esse dinheiro que foi descontado nos ouvidos dos funcionários, que está sendo descontado, debitado, e aonde está foi direcionado. Por isso que eu fiz o requerimento número 120/15 para ter essas informações em mãos. Até então, tomar devidas providências. É inadmissível chegar num ponto que foi da coisa chegou. Conversando com algumas pessoas, se você não tem o total da dívida mensal para pagar, que você pague um pouquinho, mas não chegar a esse ponto que chegou, onde os funcionários, todos eles, eu como funcionário, podemos correr o risco e corremos o risco de ficar desamparados, porque não tem nada até então em mãos que nos ampara, que nos dá garantia que se nós parcelarmos essa dívida, nós estaremos seguros. Qual a garantia que eu tenho disso aí? Minha opinião como vereador e como funcionário, eu sou contrário ao parcelamento dessa dívida, parcelo dentro do mandato dele, porque também não aceito transferir uma responsabilidade, a não ser que ele tenha certeza que já ganhou a eleição. Aí, uma confiança muito grande. Mas uma das principais promessas do Executivo foi aqui, ó, no seu mandato de governo, as 23 razões para votar por Max, onde a 21ª, ele coloca resgate e dignidade dos servidores públicos municipais. 22ª, promoção de aumentos regulares ao cartão alimentação.
23ª, promoção e atenção, promover a atenção espacial especial e valorização do funcionalismo público. Não aconteceu nada disso, é o argumento. Cartão de alimentação defasado, aumento salarial defasado. E agora ele quer transferir uma responsabilidade para os vereadores, tirando o fardo peso das costas dele, para os vereadores assumirem um compromisso, que não fomos nós, não, vamos dizer disso, que consumimos essa dívida, não. Nós não estamos como chefe do executivo, nós não estamos lá para delegar as funções, nós estamos aqui para fiscalizar o dinheiro, saber onde é aplicado, os gastos do executivo. É isso que devemos fazer. Agora, assumir um compromisso com ele é nosso, como já ouviu rumores, se não aprovar o parcelamento, não tem 13º funcionários. Se não aprovar isso, não vai ter os funcionários. É culpa dos vereadores. Como anteriormente no outro projeto de lei, que nós não aprovamos e fomos taxados como culpado. Negativo. Aqui eu falo como funcionário e como vereador. Podem falar o que quiser os funcionários, que eles têm que entender o seguinte, que na minha opinião, eu não aceito esse parcelamento, que aceito desde que ele pague dentro do mandato dele. Após isso, eu não aceito, que eu não aceito transferir uma dívida para uma pessoa que poderá assumir já a prefeitura com dívida. E os funcionários? Qual a garantia do ano que vem ter aumento em janeiro? Qual a garantia da melhoria no cartão de alimentação que ele terá em 2016? Nenhuma. Com essa crise que está o país, essa crise que estamos vivendo, o governo cortando tudo, todos os orçamentos possíveis, o governo está cortando, redução de gastos, isso, aquilo. Vocês acham que terá condição de dar algum aumento? De valorizar o funcionário como ele prometeu nas promessas dele? É impossível, gente. Isso é inviável. Se ele não vem cumprindo com as responsabilidades dele, agora transferir um problema desse para nós, eu acho que isso é discutível, pautável. Temos que nos unir com os presidentes do sindicato, juntamente com os demais servidores. Nobre vereador Ricardo, eu gostaria de pedir um tempo de Vossa Excelência, para estar usando a tribuna, que pudesse ser discutido isso, porque juntamente com o presidente e os demais servidores, todos nós somos responsáveis por isso, por essa decisão. Essa decisão eu não vou assumir como vereador, como funcionário único, para levar a incompetência e a responsabilidade do executivo, que não soube dirigir ou comandar. Não vou assumir essa responsabilidade. Então que o chefe do executivo comece a colocar em prática as suas obrigações e os seus deveres. Não transferir a responsabilidade dessa casa de leis, que até agora nós estamos desamparados. Espero que isso comece a mudar. Comece a mudar daqui para frente, porque o executivo tem que ter respeito por essa casa de lei. Tem que respeitar os vereadores. Não é só na hora que precisa, quando a corda está no pescoço, que ele quer ligar para um, para outro, para fazer reunião e discutir parcelamento ou um projeto de lei que favoreça o quadro político dele. Isso eu não vou permitir em nome disso. Não vou aceitar, de forma alguma. Não permitirei e não compactuarei com essas atrocidades. Então digo a vocês, meus colegas que nos acompanham através da minha Folha Regional, prefeito disse em recente entrevista que tem que ter responsabilidade com o dinheiro público ao Folha Regional, onde ele viabilizou em Brasília apurar o término da creche da Vila Monteiro. Muito bem. Só que ele alega que existem irregularidades. Após apurar essas irregularidades, irá comunicar os responsáveis. Então eu diria, responsabilidade, senhor prefeito, é o que não está tendo o senhor, referente a esses pedidos que o senhor tem feito para nós. Responsabilidade o senhor não está tendo com o dinheiro público e principalmente respeito com essa casa de lei. Então eu
obra-chefe que o senhor marcasse reunião, não só conosco, mas com todos os funcionários públicos, com os sindicalistas, para que discutíssemos isso antes, para que podemos dar um retorno para os funcionários. Porque em junho anuncia o Juninão, pedir prestação de contas, ninguém viu até o momento. Um mês e meio após, prefeitura diminui o expediente para a contenção de gastos. Cadê o planejamento? Aí agora, há esses rumores, como eu quero dizer novamente, desse projeto de lei, pedindo um parcelamento da Previdência do INSS, dos funcionários. Olha que ponto chegando. Cadê o planejamento da administração? Aí quer transferir uma dívida para os vereadores, porque se nós não aprovarmos, se nós não compactuarmos com isso, nós somos os culpados lá fora. Vocês e quem não dizer disso? Todos vocês são culpados. Não só sou eu não, são todos nós. Essa casa de lei é composta por 9 vereadores, não é por um. Então, que vocês possam analisar muito bem esse projeto que virá, porque é uma faca de 2 gumes. Se nós esticarmos de menos, a prefeitura não tem condição de arcar. Se esticarmos demais, transferimos a dívida para frente. E aí? Mas e o funcionário? Cadê a garantia do funcionário? Porque, como já disse em outras sessões, vereador é passageiro, prefeito é passageiro, funcionário público é para sempre. O que tem que pensar é isso, é valorizar o funcionário público, que eles são para sempre. É a construção de família, é a construção do futuro, é os estudos dos filhos, é muita coisa em jogo. Então fica aqui o meu desabafo, as minhas desculpas, se errei, mas eu gostaria que essa casa de lei pudesse, através do senhor presidente, ter um posicionamento mais firme em relação ao chefe do executivo. Porque nós estamos aqui, somos pagos para isso, fomos eleitos para defender o bem comum da população e não o interesse do prefeito. Muito obrigado, boa noite. As palavras do vereador ficarão constando em ata. A palavra continua livre para quem quiser fazer uso. Com a palavra da vereadora Neide Aparecida Camacho Alessio. Neide Aparecida Alessio Camacho. Quero aqui cumprimentar o excelentíssimo presidente de lei e, na pessoa dele, cumprimentar os demais vereadores, vereadoras e também cumprimento aqui nossos visitantes, funcionários desta Casa de Lei. E também quero cumprimentar todos que estão nos ouvindo através da transmissão ao vivo pela Web Rádio e Web TV Poliregional. Quero aqui dar as boas-vindas a Vânia Gripaldi, que foi empossada hoje, agora já podemos falar vereadora Vânia, e dizer a você que é uma alegria muito grande a gente poder assim, contar com mais uma mulher. Não desprezando os homens, mas nós sabemos que as mulheres são mais prudentes, são mais fiéis. E tô brincando, tá, gente? E eu quero dizer a você, Vânia, que conta conosco e não tenha medo. Estava conversando com a Vânia hoje e quando no início a gente fica mesmo insegura, mas estamos aqui para trabalharmos juntos. Eu tenho certeza absoluta que se você está aqui, foi permissão de Deus. Então, conta conosco, faça tudo aquilo que você acha que deve fazer, procurando sempre trabalhar em prol do bem comum. Nós temos que sempre visar isso, tá? Nunca esquecer disso. Eu sempre gosto de falar isso, que é uma coisa que ficou gravada no meu coração. Hoje é Santo João Paulo II, dizia assim que a política é a arte de se fazer caridade, é a arte de se fazer o bem, é se doar em prol da população, do ser humano. Então, conta conosco, nós estamos aqui para trabalharmos juntos e eu sim, peço a Deus que você faça um bom trabalho, assim, durante esse tempo que você for passar conosco. E
Também queria, assim, parabenizar o nosso município, Flórida Paulista. Eu não estava presente ontem, né? Flórida fez 74 anos, eu estava viajando. E queria aqui, assim, dizer assim, que chegando aos 74 anos, Flórida chegou aos seus 74 anos. E eu acredito que, para chegar aos 74 anos, foram muitos sofrimentos, foram muitas renúncias, foram muitas alegrias, mas também muitos choros. Aqueles primeiros pioneiros que aqui vieram, tenho certeza que construíram suas histórias, e aí foi passando o tempo, cada um foi construindo um pouquinho para que o nosso município, Flórida Paulista, estivesse como está aqui, né, hoje. E eu digo assim que nós também fazemos parte, né, porque nós também estamos construindo um pouquinho do nosso município. Então eu queria aqui, né, parabenizar, mais uma vez eu falo que sim, que quando a gente parabeniza a nosso município, nós também temos que contar que nós também, né, porque desde o início, aqueles que vieram, que também fizeram toda essa história do nosso município. E eu queria sim, vereador Sócrates, dizer o seguinte, que esse comentário, que para nós ainda é comentário, né, que está saindo, que o prefeito não recolheu o INSS dos funcionários, até então não chegou nada aqui para nós. O que nós sabemos é que é comentário, e que esse comentário até então é verdadeiro, mas assim, a gente não tem nada em mãos. E se também vier, eu acredito que nós aqui temos que se reunir, né, junto com o nosso jurídico que está aqui, né, doutor Henrique, para a gente assim, estudar o problema, porque eu acho que vai ser um projeto polêmico, né, para chegarmos a um consenso, assim, discutirmos para chegarmos o que for melhor para o nosso município, para a nossa população, para os funcionários. Então, eu acredito que até a gente assim, não ter em mãos, eu acredito que não tem nem como a gente assim, né? Eu acredito que você está ouvindo, eu também estou ouvindo, mas eu acho que é um tipo de hora de chegar, aí a gente senta e vamos discutir junto. Discutir junto, a gente chega assim. E só isso. Eu queria assim, uma boa noite a todos. As palavras da vereadora ficarão constando em ata. A palavra continua livre para quem quiser fazer uso. Ninguém mais desejando fazer uso da tribuna, não havendo matéria da ordem do dia, só nos resta agradecermos a Deus e darmos a reunião por encerrada. Uma boa noite a todos.